Para o segundo ano, vamos dar prosseguimento aqui aos nossos estudos. Semana 3. Nosso tema é globalização e migrações. Dando prosseguimento aqui no assunto que a gente tinha falado na segunda semana, a gente vai tratar hoje especialmente de migrações. Começando aqui, o mundo contemporâneo da globalização e a migração internacional. Um dos principais problemas hoje em dia, em termos populacionais, é a questão dos refugiados. O conceito de refugiado ele foi regulado pela Organização das Nações Unidas, a ONU, por meio da Convenção das Nações Unidas sobre o Estatuto dos Refugiados em 51 e foi adotado a partir de 1954. Aí, segundo essa convenção, para ser considerada refugiada, a pessoa precisa fazer uma declaração de que ela se sente perseguida pelo estado da sua nacionalidade por razões de raça, religião, nacionalidade, grupo social ou opiniões políticas, e que ela se ausentou do seu país em virtude desses termos, ou então que ela não tem proteção suficiente do poder público para continuar no seu país. Basicamente, isso acontece a partir de algum evento, como conflito civil, guerra, algum estado de calamidade. A pessoa não encontra segurança para viver, para ter as condições necessárias para permanecer. Então ela declara que ela se sente perseguida e busca um novo lugar para poder viver com segurança, certo? E essa questão do livre trânsito entre as nações é um aspecto bem frágil da globalização. Isso se intensificou bastante com os avanços tecnológicos de transporte, desenvolvimento, e se intensificou bastante o fluxo migratório no país, de diversos países do mundo, aliás. Existem alguns, como eu falei, existem alguns tipos de refugiados, alguns por questões de perseguição política, por causa de conflitos armados, além de aqueles que sofrem com a fome, a discriminação racial, social ou religiosa, e ainda até refugiados ambientais, e mais alguns tipos. Segundo os dados do Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados, que é o Acnur, existe um grande crescimento entre os refugiados. Em 2014, eram 59,5 milhões de pessoas refugiadas no mundo, inclusive cerca de 22 milhões a mais em comparação com a década anterior, em 2004. É um dado bastante alto, um número bem crescente, e a gente precisa chamar a atenção porque mais da metade desses refugiados ainda é menor de idade. Isso mostra uma questão bem complicada. A gente não tem segurança para crianças, para adolescentes viverem nos seus países. E essa questão dos refugiados, ela traz alguns problemas. Entre eles, problemas para os refugiados. Entre eles são as diferenças culturais, as dificuldades com o idioma, a busca por emprego, a questão da xenofobia, que é a aversão a estrangeiros, que em muitos lugares isso é praticado. E eles muitas vezes encontram dificuldades para se restabelecer em outros locais e acabam, alguns deles, vivendo de forma ilegal, até de forma clandestina. As principais causas da crise dos refugiados, o refúgio na maioria das vezes é causado por guerra, e muitos cidadãos fogem dos seus países porque são ameaçados por organizações criminosas que dominam ali o cenário político local. Alguns também fogem porque perdem tudo na guerra e a situação do país impede que a sua vida seja construída. A gente tem também o caso da Venezuela, que hoje vive uma crise econômica muito forte e coloca os cidadãos em necessidade de ajuda humanitária. A fome, o desemprego, a estabilidade econômica, isso afeta drasticamente a população venezuelana mais pobre.
os conflitos políticos e as perseguições ideológicas também acontecem com bastante frequência por lá. A gente vai falar um pouco sobre as restrições nessas políticas migratórias. Como a gente falou na primeira semana, o Brasil é um país que tem uma imagem bastante acolhedora no mundo quanto a recebimento de refugiados. É um dos países que mais recebe refugiados no mundo. Mas existem alguns lugares que têm uma política que não é tão convidativa, que trabalham com uma grande restrição. Por exemplo, a gente pode falar do que está aqui nessa foto, que é o muro entre os Estados Unidos e o México, construído pelos Estados Unidos recentemente, justamente para fortalecer a fronteira e evitar ou diminuir, pelo menos, a entrada de mexicanos nos Estados Unidos em busca de melhores condições, que foi uma migração bastante frequente desde muitos anos atrás. Existe uma grande população nos Estados Unidos que é descendente de imigrantes mexicanos, que esse fluxo migratório é um fluxo bastante antigo. A gente tem também uma outra questão. A Grã-Bretanha, recentemente, ela saiu da União Europeia, a partir de um plebiscito realizado em 2016, que a maioria da população votou para que a Grã-Bretanha saísse do grupo do euro. Justamente, um dos motivos seria uma maior autonomia para elaborar uma política migratória, com toda certeza mais restritiva do que a que é atual, que é uma política em conjunto para toda a zona do euro, certo? Aí a gente tem aqui algumas justificativas para os países apresentarem uma política migratória mais fechada quanto à entrada de imigrantes. A gente tem o aumento de gastos com serviço público para a nova população. O aumento da população faz com que o Estado tenha que gastar mais para o funcionamento da máquina pública. A possibilidade de que os serviços sejam precarizados para a população local por haver maior número de pessoas a atender. Exemplo, a procura por um hospital público ela vai aumentar a partir do aumento da população. Logo, o serviço ele tende a perder qualidade por conta disso. A gente tem também a possibilidade dos imigrantes tomarem vaga de emprego que antes seria destinada à população nacional. Esse é a maior justificativa dos norte-americanos para uma política migratória mais restritiva, inclusive. A gente tem aqui medo de atentado terrorista, posto que em países como a França e a Inglaterra, tais ataques foram frequentemente associados a imigrante. Existe, especialmente na França e na Inglaterra, uma imagem bastante preconceituosa de imigrantes, como se a maioria dos imigrantes fosse um potencial terrorista, especialmente os imigrantes de origem árabe. A gente tem a busca por uma sociedade homogênea, que foi afirmado pelo governo dinamarquês. Então existe uma ideia do Estado de que a Dinamarca seja um povo mais homogêneo, com menor diversidade cultural, o que caracteriza uma grande política preconceituosa da parte deles. A gente tem aqui um pouco quanto à xenofobia e imigração. O processo migratório e a globalização formaram um elo inseparável desde a última metade do século passado. Os motivos são vários. Por exemplo, a eficácia dos meios de transporte e comunicação, como a gente falou mais acima, o desenvolvimento do setor turístico, as desigualdades socioeconômicas entre os países. Você tem um país muito rico ao lado de um país pobre. Logo, esse país rico vai atrair bastante da população do país pobre que é perto, né? Porém, houve várias consequências, umas positivas, várias outras consequências, algumas positivas e outras negativas. Nos países mais desenvolvidos, onde há maior contingente de imigrantes, ocorre um sério problema, que é a xenofobia. A xenofobia nada mais é do que medo do povo estrangeiro, né? Dentro disso, se acaba desprezando, tratando de uma forma preconceituosa o imigrante. As migrações geram vários encontros de povos de diferentes culturas, raças, credos e religiões,
no geral, é algo positivo. O Brasil, como a gente já falou, é um país rico em diversidade cultural e étnica. Entretanto, quando os nativos passam a não aceitar os imigrantes, há um grave problema social. A gente passou por um começo de problema social no final do ano passado. A crise da Venezuela se intensificou, com isso aumentou bastante a entrada de imigrantes venezuelanos no Brasil a fim de melhores condições. A gente teve um grande movimento de pessoas que diziam que eles não deveriam ser acolhidos, né? Tratando de uma forma completamente diferente quanto à imagem que o Brasil tem de país acolhedor. A história recente da humanidade nos dá vários exemplos de como a xenofobia é algo grave. No Holocausto, por exemplo, ocorrido durante a Segunda Guerra na Alemanha, os nazistas exterminaram aproximadamente 6 milhões de judeus. Esse número é chocante. Isso porque eles acreditavam que os judeus eram uma raça inferior e manchavam o nome da Alemanha de Hitler. E logo deveriam ser exterminados. É um grande absurdo. A xenofobia ocorre frequentemente nos países mais ricos e desenvolvidos, principalmente na Europa. Os nativos acreditam que os imigrantes são responsáveis pelo desemprego, criminalidade e todos os outros problemas do país. E a gente sabe que não passa de uma postura completamente preconceituosa, né? Agora a gente vai aqui para as atividades. 1. Explique os impactos que os deslocamentos populacionais podem produzir com o contato de diferentes culturas. A gente falou isso agora há pouco. Como que os deslocamentos, a mistura das culturas pode contribuir. Explique as razões que levam os imigrantes ilegais a viver em condições precárias nas grandes cidades de países desenvolvidos. A gente falou disso também. Qual a principal diferença entre um refugiado e um migrante? Para isso a gente tem que pensar um pouco sobre o que a gente falou de imigração na aula 2, certo? Basicamente, o migrante ele não encontra uma causa mortis, né? Ele busca melhores condições, mas ele encontra condição mínima de vivência dentro do seu país, né? Aí, quanto ao refugiado, a gente fez peguem o que a gente comentou aí no texto. Descreva o cartoon comentando o que ele retrata. A gente tem aqui uma ilustração, uma senhora antiga. A Europa é conhecida como a velha senhora, por ser um continente bastante antigo, não o mais antigo como é colocado, mas isso é um assunto para uma outra hora, segurando a Europa, protegendo e chutando algumas pessoas que estão fazendo algum tipo de migração. Mais ou menos isso. Vocês precisam comentar um pouco mais sobre essa questão. Qual os motivos dela estar protegendo a Europa, e alguns desses motivos a gente acabou de falar aqui no texto. 5. No caso das migrações internacionais, você sabe quais são os países procurados? De quais continentes ou regiões partem mais migrantes? O que motiva esses movimentos? A gente falou um pouco disso na aula 2. E um pouco disso aqui nessa aula também. Certo, pessoal? A gente fica por aqui. Muito obrigado. A gente volta na próxima aula. Valeu!